Bom dia a todas as pessoas. Vou fazer como meus colegas de ontem, vou pedir para ficar em pé, que eu acho que é mais fácil, né, para visualizar aqui a apresentação. Geralmente eu me bato com ela, então, se der algum chabu aí, a gente resolve. Bom, gente, em primeiro lugar, queria, né, agradecer, em nome do DIEESE, o convite, né, feito pela Rebrip, falar da relevância dessa atividade, né, acho que é extremamente importante essa discussão, acho que também o momento não poderia ser mais oportuno, né? E eu, na apresentação que a gente elaborou, nós não nos pegamos especificamente em relação à questão do clima, né? Da questão da transição justa. Na verdade, eu trouxe, né, como a proposta era a gente ver as oportunidades e os desafios desses complexos industriais pujantes do Nordeste, então eu trouxe alguns dados mostrando o que tem acontecido na indústria nordestina e na indústria brasileira num período que eu considerei aí de 2003 a 2023, que eu acho que é um bom horizonte para que a gente possa ver modificações bem significativas, né, que têm acontecido, sobretudo com a aceleração do processo de desindustrialização, que ontem já foi muito dito, né? E aí eu optei por fazer esse recorte, né? Bom, primeiro, eu acho que eu vou me repetir em relação ao que foi dito ontem, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer alguns pressupostos, né, e algumas premissas para o que tem acontecido com a nossa indústria, tanto a indústria nacional quanto a indústria nordestina. E aí eu diria que talvez a gente não tenha como... Não é que não tenha, mas acho que não é necessário recortar o que afeta a indústria do Nordeste e a indústria brasileira, porque eu acho que são questões muito convergentes para ambas as indústrias, né? Então, se a gente considerar o período que eu disse, um pouco antes, lá nos anos 2000, nós tivemos uma abertura comercial muito abrupta, não programada, que colocou, especialmente, alguns segmentos industriais numa situação muito delicada em relação à competitividade, né? A gente pode destacar, por exemplo, a indústria têxtil, que dizem que até hoje não se recuperou, né, dessa questão. Mas essa abertura comercial indiscriminada ela teve um impacto muito grande na questão da indústria, né? Nós temos também, depois dali dos anos 80, onde a nossa indústria ela crescia muito, nós tivemos esse período até o momento recente com crescimento baixo e errático. Mesmo nos momentos que nós tivemos crescimentos significativos, isso não conseguia se sustentar, então nós temos ali os voos de galinha da indústria também, né? Sobe muito, depois cai e não se sustenta. Um problema grande que a gente já mencionou ontem, né? As pessoas já mencionaram ontem, um descompasso entre políticas macroeconômicas, ou seja, política monetária, fiscal, tributária, e a política industrial, né? A gente pode até dizer que a política industrial, a gente tinha políticas para alguns setores, segmentos dentro da indústria, mas não necessariamente uma política industrial coordenada. Isso era um problema, ainda, né? Perda da participação da indústria no PIB precocemente, que é esse processo de desindustrialização que desde ontem a gente vem discutindo, né? E isso leva a uma perda da capacidade dinâmica desse setor de gerar desenvolvimento e progresso técnico, porque ele é o setor que mais dinamiza, né, a economia. Nós temos problemas na infraestrutura, gargalos sérios, né? Para mencionar um exemplo, né, a gente tem a indústria química, que hoje importa praticamente 50% dos produtos químicos de uso industrial, e um dos gargalos, a gente talvez não possa dizer que seja acaba sendo de infraestrutura, por exemplo, o gás como matéria-prima, que você tem uma grande produção, mas você não tem a possibilidade de fazer o gás chegar, né, às indústrias. Então, você acaba tendo um problema que é de infraestrutura e que acaba virando um problema de matéria-prima.
E o gás, por exemplo, no Brasil, tem um custo muito maior do que o custo nos Estados Unidos ou o custo em alguns países da Europa, né? Fragilização da indústria, e não só pela perda de espaço no PIB, mas, sobretudo, por uma especialização regressiva, ou seja, a nossa indústria ela tem inovado pouco, né? O hiato tecnológico ele acaba refletindo no que a nossa indústria ela também regride em termos da sua produção. Logo abaixo, o hiato tecnológico, a gente está no limiar, né, dizem, de uma reforma, de uma revolução industrial, né, uma nova revolução industrial, que dizem a quarta revolução industrial, mas a gente ainda nem completou muito bem a terceira, né? Então, isso cria aí esse gap tecnológico. Perda da densidade das cadeias produtivas, que nós também conversamos bastante ontem, o professor Gabriele, inclusive, diz que o termo deveria ser neoindustrialização e não reindustrialização. E aí eu comentava com o pessoal, mas mesmo para neoindustrializar, é preciso reindustrializar. Porque vai ter que partir de alguma coisa que, na verdade, está extremamente ou destruído ou aquém das nossas necessidades. Então, não tem como dar um salto sem ter uma base para fazer esse salto, né? Dificuldade em calibrar a política industrial focada, e aí tanto para inovações quanto exportações. Basicamente, o que a gente sempre tem no Brasil são aquelas indústrias com mais poder, e aí eu diria econômico e político, né? Conseguindo algumas coisas e que não necessariamente significam que você vai ter esses saltos de inovação e de aumento do coeficiente de exportação, por exemplo. Né? Muitas vezes, as políticas setoriais que são feitas, elas não se refletem nisso. Baixa produtividade, perda de competitividade da indústria. A doença holandesa, né, que é a velha história da gente ser grande exportador de produtos primários, né, que acabam trazendo recursos através das importações, que, de alguma maneira, apreciam um pouco a nossa moeda e que nos coloca numa situação de exportar produtos primários e acabar importando produtos manufaturados, produtos industrializados, né? E eu diria que é uma doença holandesa mais ou menos, porque a gente nem tem tanto recurso assim hoje em dia, se for pensar em relação à questão das importações, para fazer frente aliás, das exportações, para fazer frente à necessidade que a gente tem de importação, né? Se a gente pensar, por exemplo, diversos setores, e aí eu falei da indústria química, se a gente for pensar, por exemplo, fertilizante. Nós somos grandes exportadores de produtos primários, sobretudo produtos agrícolas, né, agropecuários, mas a gente importa 85% de uma das matérias-primas principais para o agronegócio, que é fertilizante, né? Então, a gente acaba tendo essas questões. Transferência da produção industrial para outros países, ou seja, cada vez que a gente aumenta o nosso coeficiente de importação, sobretudo dos produtos manufaturados, industrializados, a gente está gerando emprego em outro lugar, né? Baixa demanda, né? E aí a nossa baixa demanda, e reparem que nós temos um mercado interno grande, né, entre os 10 maiores do mundo, mas nós temos um problema grande de renda. Então, a gente tem a demanda, mas a gente não tem renda suficiente para que essa demanda se fortaleça. Baixo investimento privado em inovação, né, em setores de média e alta tecnologia. Ainda a questão de protecionismo e abertura, e ontem a primeira mesa acho que foi excelente em mostrar isso, né? As dificuldades que nós temos eu não diria barrar, mas de criar mais dificuldades para a entrada dos produtos aqui, e, ao mesmo tempo, a gente conseguir ter mais facilidade que os nossos produtos entrem, né, em outros lugares. A questão da baixa escolaridade e qualificação dos trabalhadores, e aí eu quero fazer um reparo que, ao longo dos últimos anos, isso, felizmente, tem se modificado, sobretudo com os investimentos que ocorreram nas universidades, nos institutos federais, né? A gente hoje talvez não tenha um problema tão sério de mão de obra qualificada como nós tínhamos ali nos anos 90 e no início dos anos 2000.
mas, para alguns segmentos, isso ainda se coloca, né? Elevado coeficiente de importações, como eu disse, e um mercado de trabalho bastante heterogêneo, né? Bom, com isso a gente quer dizer o seguinte: a gente está num lugar, eu vou dar o exemplo da Bahia, onde nós temos 52% dos ocupados na informalidade, e onde também nós somos o estado com maior taxa de desocupação. Então, isso já é, por si só, um fator que rebaixa, né, salários e é um problema. Aqui, muito rapidamente, a questão da importância da indústria, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: a gente está diminuindo, né, a participação da indústria no PIB, mas o setor de serviços ele ocupa esse lugar, ou a própria questão do agronegócio, que sempre se coloca como quem carrega o Brasil nas costas, né? E aí é interessante a gente perceber que, por exemplo, cada R$1 que é produzido na indústria, né, ele gera R$ 2,44 na economia. Nos demais setores, a gente tem a agropecuária gerando R$ 1,71 e o setor de comércio e serviços ainda menos, R$ 1,52. Então, se a gente tem essa perda de participação industrial, significa dizer também que a gente tem uma perda de geração de riqueza, né? Vamos botar riqueza no sentido mesmo de crescimento aí. E aqui ficou meio exame de vista, mas a apresentação vai estar à disposição. Aqui, rapidamente, se a gente vai falar de setores pujantes, né, no Nordeste, é uma comparação bem assim, básica entre os segmentos industriais no Brasil e no Nordeste no ano de 2021, que é o último ano que foi divulgado as contas nacionais, né, anuais. Então, a gente olha que até ali, a quarta posição, nós temos Nordeste e Brasil espelhados, né? Em primeiro lugar, construção, o CIUP, né, que são os setores da indústria de utilidade pública, né, que aí é energia, saneamento, esgoto, gás, né? Alimentos, e depois os derivados de petróleo e biocombustíveis. Depois, a gente tem modificações, né, entre os segmentos. Então, por exemplo, para o Nordeste, a gente tem indústria química, né? Já para o Brasil, extração de minerais metálicos. E, assim, a gente tem ali até a 20ª posição, modificações. E aí, quando a gente pega os 10 primeiros segmentos industriais no Brasil, lá em 2021, eles somavam 77,5% do PIB industrial. Mas, quando a gente pegava o PIB, esses segmentos, né, os 10 primeiros, no Nordeste, a gente tinha 85%, né, do PIB industrial. E eu chamo a atenção, deixa eu ver se eu vou conseguir usar. Consegui. Hoje eu estou bem sabida hoje de mexer nisso. Quando a gente olha Nordeste, a gente vê que quase 50% da indústria, e aí considerando a indústria como um todo, são construção, que aparece em primeiro, como no Brasil, e essas indústrias de utilidade pública. Quando a gente olha no Brasil, a gente vê que isso é pouco mais de 34%, 35%. Né? Nem chega a 35%, 32%. Né? Então, a gente vê uma diferença que eu acho que ela é fundamental. Né? Que os dois setores, segmentos industriais, que são muito importantes para o Nordeste, eles já sozinhos são quase 50%. Né? E são segmentos muito especiais. Se a gente olhar, os dois, eles não são da indústria de transformação. Né? É construção e indústria de utilidade pública. Já quando a gente pega os 20 segmentos, a gente vai ter 93,7% do PIB industrial do Brasil e quase 100% do PIB industrial nordestino, 99,3%. Né? E reparem, outra coisa interessante, que é bem diluído, né, em vários segmentos. No Brasil também, mas ele tem menos concentração aqui nesses primeiros do que o que a gente observa aqui por conta desses dois segmentos.
E aí, aqui, talvez fique muito pequeno também, a gente pegando de 2003 a 2023, como eu falei, é basicamente o comportamento da indústria no Brasil e na Bahia, e no Nordeste, sendo que o Brasil são as barrinhas vermelhas, o Nordeste as azuis, e a gente vê o comportamento ao longo desse período. A gente vai ver que, em alguns momentos, a indústria ela caminha praticamente junto, Brasil e Bahia, guardadas Brasil e Nordeste, guardadas as devidas proporções, né? Mas tem momentos, como, por exemplo, aqui em 2021, onde a gente tem descolamento entre os dois, né? Aqui também, em 2012, né? Aqui em 2023. Então, e a gente também percebe que, sobretudo nos anos mais recentes, a indústria nordestina ela tem um desempenho ainda pior do que o desempenho da indústria nacional, que também já está bem combalido, né? Aqui, especificamente, a indústria de transformação, né? É o mesmo tipo de raciocínio. A gente vê que, no caso da indústria de transformação, de fato, tem uma aderência maior, né? A gente tem aqui 2014, né? Também descolamento, 2021 de novo, mas, em regra geral, a gente poderia dizer que, com intensidades diferentes, mas você tem a mesma tendência, pelo menos, né? E aqui a indústria extrativa. A indústria extrativa, aí é que a situação, como dizem, o bicho pega, porque a gente vê, de fato, um descolamento já grande em muitos momentos da série. Eu chamo a atenção aqui para o ano de 2023, onde a gente tem uma queda de produção industrial na indústria extrativa de mais de 36%, enquanto a gente tem um crescimento de 7,1% na produção física brasileira. E isso é extremamente interessante de perceber. E aí, em 2023, indústria extrativa tem extrativa mineral, tem metálico, não metálico, tem petróleo. E aí eu diria, né, talvez, não sem medo de errar, mas uma possibilidade é a própria questão da extração de petróleo em Campos Maduros, né, aqui no estado da Bahia, que ela foi meio que abandonada, a gente pode dizer, né? Não foi bem abandonada, mas a Petrobras a Petrobras vendeu esses poços no Rio, né? Rio Grande do Norte também. Então aí é o peso da indústria do petróleo, o que é mais dramático, porque é um dos produtos que a gente tem na pauta de exportação, como a gente tem um valor, embora seja um produto primário, mas um valor agregado muito maior do que, por exemplo, o agronegócio, né? Aí, aqui, para a gente ver melhor essas variações, né? Então, na indústria, a gente tem que, entre 2000 e 2023, o Brasil teve um crescimento de 8,1% e o Nordeste teve um encolhimento de 4,3%. Se a gente pegar até 2013, e aí eu pego até 2013 por motivos óbvios, né? 2013, porque é antes da Operação Lava Jato, que também desorganizou muito as nossas cadeias industriais, e também porque eu acho que marca o início do golpe, né? E aí, depois do golpe, a gente vai ver. Então... Ai, peraí, não era para... Era para só... E aí a gente vê, de 2003 a 2013, um crescimento de 28,6% para o Brasil e de 20,4% para o Nordeste. Quando a gente pega 2014 a 2023, uma redução, né, um encolhimento de menos 14,2% para o Brasil, menos 20,5% para o Nordeste. Para a indústria de transformação, muito parecido. 5,7% de crescimento no Brasil, de 2003 a 2023, 3,1% para o Nordeste. No período 2003 a 2013, 28,1% de crescimento para o Brasil, 23,2% para o Nordeste, e 2014 a 2013, a gente tem menos 17,5% para o Brasil e menos 16,3% para o Nordeste. E aí, se a gente tivesse incluído
né? Porque aqui nesse aqui não está a indústria da construção, como estava lá nas contas nacionais. A gente teria visto uma queda livre, né, em relação à questão do período 2014, 2000 e... Ui, deixa eu voltar. Quando a gente pega a indústria extrativa, aí a mesma coisa. No período 2013, 2023, a gente tem crescimento, né? Transformação ainda. Foi mal. Eu achei que eu tivesse... pronto. Quando a gente pega... aí o crescimento ainda é maior, 2003 a 2023, e aí eu uso o mesmo argumento. A gente não pode esquecer do pré-sal, que foi descoberto, viabilizado e passou a ser extraído, né, o petróleo daí nesse período, né? Então, a gente tem crescimento no Brasil de 38,3%. Claro que a indústria extrativa tem outros produtos, mas eu destacaria esse. 32,8% no Nordeste. Aí, aqui é curioso. 2003 a 2013, 44,1% no Brasil, menos 10,8% no Nordeste. E aquilo que eu mencionei ali antes, né, uma redução entre 2014 e 2023 de menos 4% e menos 63,3% para o Nordeste, impactado por esse resultado de menos 36,3% de 2023. Aqui, só para a gente ver, né, os três segmentos juntos, são os mesmos números de antes, mas só para a gente ver essa movimentação aqui para o Brasil, né, e a gente vê exatamente o que está espelhado antes. E, no Nordeste, a gente vê ali a queda livre da extrativa, que é o azulzinho aqui, né, nesse ano de 2023, que acaba impactando toda a série. Mas a gente vê que, para o Nordeste, a maior parte do tempo, a indústria extrativa, ela realmente, mesmo quando as outras estavam numa situação melhor, ela estava já numa situação delicada. E aí, eu quero dizer a vocês que eu, infelizmente, não trago soluções, né? Não trago muitas questões em relação à oportunidade, e os desafios são muito parecidos com a superação daqueles pressupostos que eu coloquei lá no início. Então, eu acho que dos grandes desafios que a gente tem, perda de autonomia produtiva, tanto para o Brasil quanto para o Nordeste, elevado coeficiente de importações, de novo, porque eu acho que é um problema muito complicado, até se a gente for pensar mesmo a própria questão do controle da inflação, né? Recentemente, a gente viu, pela política adotada pela Petrobras de preço para o petróleo, para os derivados, o que a gente teve, né, em termos de impacto inflacionário. E olha que nem era necessário que tivesse importação daqueles produtos no volume que foi, mas isso pode se aplicar a outras questões. Na época da pandemia, a gente viu o complexo industrial da saúde, e aí tem os químicos, né, os farmoquímicos, os produtos farmacêuticos, os insumos, que a gente também é deficitário. Então, são vários segmentos onde a gente tem essa dependência, né? Outra coisa que eu acho que é um desafio é um projeto e coordenação nacional que aponte rumos. Eu acho que não dá para cada segmento atirar para um lado. Então, um grande desafio é como se articulam todas essas demandas que vão vir de segmentos, né? Então, eu acho que a Nova Indústria Brasil ela pode ser uma oportunidade, para não dizer que eu não trouxe nenhuma oportunidade, dependendo de como for conduzida a regionalização das políticas. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Nem em termos de segmentos, nem em termos regionais, embora o tratamento diferente tenha que ser feito de maneira articulada para criar uma política comum, digamos assim. Ali embaixo é isso, ó, política industrial geral, ou seja, em termos de, eu diria, oportunidades, possibilidades, mas considerando as especificidades de cada segmento, mais articulado, né? Outra questão, e aqui é muito para o Nordeste, que é o crescimento da demanda interna a partir de redução de desigualdades regionais e do aumento do emprego e da renda. É uma coisa bem básica,
mas dialoga com aquela questão da nossa baixa demanda. Não adianta a gente ter 213 milhões de pessoas, onde você tem a grande parte sem renda, sem trabalho, que possa consumir, né? Superação dos gargalos de infraestrutura e transporte, matérias-primas e outras questões ligadas a isso. Entre as oportunidades, a gente tem aqui, para o Nordeste especificamente, a questão de uma energia abundante com matriz. Eu botei limpa, mas bote as aspas, porque não pode ser só, digamos, ambientalmente limpa, né? E diversificada. A redução do hiato tecnológico é um desafio, né? A necessidade de investimentos em educação, para além da qualificação e do adestramento do trabalhador, mas a educação mesmo, né? Pesquisa e inovação, o readensamento das cadeias. Ali, se o professor Gabriele estivesse aqui, ele ia dizer que era uma provocação, mas não é. É uma reafirmação. É reindustrializar para neoindustrializar. Do ponto em que estamos, é muito difícil a gente conseguir dar um salto, eu acho, né? Investimentos em produção com baixa pegada de carbono e redução expressiva de danos ambientais. Eu acho que o Nordeste tem essa oportunidade, né, de exatamente por nós termos que fazer essa reindustrialização, isso pode ser uma oportunidade. O óbvio, mas empregos de qualidade, e aí eu estou dialogando diretamente com a questão das energias renováveis. Porque não adianta você limpar a energia e o trabalhador que está lá está numa condição precária, ou pior do que se ele tivesse. O Diese tem um projeto com uma questão do carvão em Santa Catarina. E se percebeu que a renda do carvão para os trabalhadores do trabalho com carvão era maior do que, por exemplo, de uma energia mais limpa, né? Então, a gente limpa, mas tem que garantir que aquele trabalhador ele não tenha uma piora, uma precarização do seu trabalho. A transição justa, considerando todas as implicações no emprego. Eu acho que esse é um desafio grande. No emprego, na renda, nas diversas regiões, desde a disputa por espaço para colocar cataventos, as torres e a agricultura familiar, por exemplo, ou o impacto na saúde, o impacto na fauna, né? Então, isso tem que ser considerado. Alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Nós temos objetivos, embora possa às vezes não parecer, mas nós temos, né? E 2030 é amanhã, né? E o Nordeste, isso muitas pessoas falaram, é só uma reafirmação, o Nordeste não deve se manter apenas como fornecedor de matérias-primas e energia limpa para regiões mais desenvolvidas do país. Então, essa possibilidade de reindustriar ou neoindustrializar, ela, de fato, tem que ser levada a termo, né, em todas as suas possibilidades e seus desafios. E não só a gente passar a ter mais emprego, ou ter mais trabalho, ou mais atividade, mas sem ter um olho ali na questão do desenvolvimento. E era isso. Obrigada, gente.